Boa noite, governadora. Nós estamos aqui no programa Aqui Notícias da 87.9 FM e queremos saber da senhora o que representa a sua vinda a Macau nos 150 anos da nossa cidade. Bom, primeiro eu quero aqui cumprimentar todos e todas que estão nos escutando, dizer da alegria, da satisfação renovada de estar mais uma vez aqui na cidade de Macau, inclusive por ocasião da celebração dos seus 150 anos de emancipação política, ocasião exatamente em que Macau realiza esse evento, né, tão inspirador, que é a Festa do Sal, o momento dos macauenses, né, em primeiro lugar, se reunirem para celebrar a cultura, celebrar exatamente a história de Macau, agradecer aqui a recepção aqui muito calorosa da prefeita Flavinha, do vice Raimundo, dos vereadores e vereadoras, e aqui dos meus companheiros e companheiras que fazem o Partido dos Trabalhadores e os demais aliados, e agradecer aos amigos e amigas que eu tenho aqui em Macau, e não é de hoje, inclusive você, Chico, né? Mas, enfim, alegria porque Macau, né, não é uma cidade qualquer de maneira nenhuma, uma cidade que tem um potencial de desenvolvimento imenso. Por isso que eu quero, desde já, adiantar que, desde que a prefeita assumiu, que eu disse claramente à prefeita que as portas lá do governo estavam abertas, escancaradas, para que a gente pudesse realizar as parcerias, né, em prol exatamente do desenvolvimento da cidade. E não só do governo do Estado, mas também me colocando à disposição para fazer a ponte junto ao governo do presidente Lula, né? Para que a gente possa, repito, governo federal, governo do Estado e prefeitura, de mãos dadas, avançar na implementação de políticas públicas que tragam bem-estar e cidadania para o nosso povo. Macau, repito, eu tenho muito carinho por Macau, tanto que, né, sempre tenho dito do esforço que nós temos feito. O primeiro mandato foi numa conjuntura muito difícil, muito desafiadora, vocês sabem disso, como foi que eu peguei o Estado, com aquelas 4 folhas em aberto, só aquelas 4 folhas eram R$1 bilhão, sequer calendário de pagamento tinha. Aí às vezes diz, mas por que ela está falando sobre isso? Sim, eu tenho que falar sobre isso. E eu tenho que falar exatamente sobre isso, porque foi assim que eu encontrei o Estado emporcado. E para agravar mais ainda a conjuntura do primeiro mandato, ainda tive a infelicidade de pegar exatamente o presidente à época, o governo federal à época, que nos perseguiu, né? Que achou pouco quando foi em 2022, numa atitude desesperada para ganhar as eleições de 2022, fez aquela mudança abrupta na legislação do ICMS, no que diz respeito à comunicação, gás e energia, e aquilo causou um tombo nas finanças dos estados imenso, principalmente os estados exatamente do Nordeste. Mas o dado concreto é que nós fomos à luta. O dado concreto é que ainda no primeiro mandato, graças a Deus, restabelecendo a organização do Estado, fazendo o seu saneamento, tanto que, graças a Deus, nunca atrasei o salário, ao mesmo tempo em que temos levado a efeito uma política de valorização salarial e profissional de todas as categorias, inclusive, por exemplo, da educação. É o único Estado que paga o piso salarial nacional preservando a carreira, somos nós. Os investimentos que temos feito na área da segurança, os investimentos que temos feito na área do SUS. O dado concreto é que ainda no primeiro mandato, nós realizamos aqui em Macau uma das ações que eu vou guardar no meu coração, tá entendendo? Como uma das ações de valor humano e do ponto de vista social mais importante, que foi resolver o drama exatamente das famílias lá da vila de Alcanorte. Um drama que se arrastava há mais de 4 décadas. Muitos governadores, inclusive, prometeram e não resolveram, né? Mas o dado concreto é que ainda no primeiro mandato formamos uma equipe, uma comissão, a determinação que a governadora deu, e ainda no primeiro mandato, graças a Deus, a gente avançou
e depois chegamos aqui para celebrar, são quase 160 famílias, né, que hoje têm a segurança jurídica na garantia exatamente da sua casa. Você imagina o sofrimento que essas famílias passaram durante esses anos todinho. Iam dormir sem saber se no outro dia, está entendendo, a ordem de despejo chegava lá na sua casa ou não. Mas eu estou colocando isso porque isso é uma demonstração de que governar, prefeita Flávia, como Lula tem nos ensinado, é para todos e todas. Governador, prefeito, é para governar para quem votou, para quem não votou, é para governar para todo mundo. Agora, não pode nunca deixar de ter a sensibilidade lá dentro do seu coração para olhar exatamente para os que mais precisam, para os mais vulneráveis, para aqueles que mais precisam da ação do Estado, como era exatamente a situação da Alcanorte. Bom, segundo mandato, nós iniciamos essa fase de recuperação das estradas, né? Inclusive incluímos alguns trechos aqui da região, e hoje eu estou aqui para celebrar com vocês exatamente o anúncio de que nós vamos resolver agora nessa segunda etapa de recuperação das estradas, o acesso lá de Macau à praia de Camapum e a ponte aqui da Ilha de Santana. Para tanto, prefeita, eu quero dizer para a senhora que a praia de Camapum são cerca de 3 quilômetros, é um investimento previsto da ordem de 12 milhões, já está em processo licitatório, nessa segunda etapa agora das estradas. O processo licitatório, graças a Deus, está correndo bem. Eu acho que até novembro, dezembro, a gente deverá dar a ordem de serviço para iniciar exatamente a recuperação dessa segunda etapa das estradas, onde Macau, exatamente, o trecho da praia de Camapum foi contemplado, e o outro pleito que foi e que é exatamente a questão da Ilha de Santana, que se arrasta há muito tempo. A prefeita teve comigo, o primeiro pedido que ela fez foi exatamente esse. Tanto ela como o ex-prefeito, exatamente Flávio, né? Os vereadores e vereadoras, os companheiros aqui do PT, querido padre Murilo, que muito tem lutado por isso também, mas o dado concreto é que quando a gente encara as coisas com seriedade, a gente toma as medidas adequadas. Que foi que nós fizemos? Determinei ao secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho, que fizesse os estudos técnicos, Raimundo, com relação exatamente à Ilha de Santana. Os estudos técnicos já estão em fase de conclusão, e se Deus quiser, prefeita, eu espero, está entendendo, o mais tardar agora até novembro, soltar o edital de licitação da ponte lá da Ilha de Santana. Porque a recuperação da estrada entrou no segundo lote. A Ilha de Santana teve que ser um projeto à parte, né? Dado exatamente toda vulnerabilidade que tem aquela área, que requer muitos estudos técnicos, e por isso que teve foi um projeto exatamente à parte. Mas o que interessa aqui é colocar cronograma, né? O cronograma é exatamente esse. Macau, praia de Camapum. O processo licitatório já está no seu desfecho final. Esperamos dar ordem de serviço agora para dar início à obra até exatamente o final do ano. E a ponte lá da Ilha de Santana. Os estudos técnicos estão no seu desfecho final. Esperamos soltar o edital de licitação para a ponte lá da Ilha de Santana e o acesso. Espero que o mais tardar até novembro a gente solta o edital de licitação. Da ponte. Da ponte. E da estrada? Vai ser com a da praia de Camapum? Não, a estrada eu já falei, a estrada de Camapum. Não, a estrada da ilha. Não, a ponte vai ser a ponte, veja, a ponte está sendo exatamente o projeto que foi feito da ponte, levando em consideração exatamente a acessibilidade ali exatamente da ponte. É isso que os estudos técnicos exatamente estão fazendo. O que o estudo técnico está sendo feito exatamente com relação à ponte e os acessos ali exatamente da ponte.
Tudo bem. São cerca de 3 quilômetros. Governadora, Macau... Porque entenda, né? Esse problema da ponte vem se arrastando há muito tempo. E o nosso governo é um governo que tem muito respeito pelo povo. Ninguém faz as coisas atabalhoadas, não. Né? Às vezes a questão não é nem só o dinheiro, é fazer as coisas com seriedade, com qualidade técnica, tá entendendo? Com segurança, para que realmente você entregue uma obra ao povo, tá entendendo? Com sustentabilidade e segurança. Por isso que eu expliquei para vocês. A ponte, ela teve que ser um projeto à parte. Dado exatamente que não é uma recuperação, prefeita Flávia, né? Não é uma recuperação qualquer, é uma ponte. Então, exige um estudo técnico mais qualificado, mais complexo. O governo, inclusive, contratou a empresa, repito, os estudos técnicos, graças a Deus, já estão em fase de conclusão, e eu espero que o edital de licitação para a ponte, a gente solta o edital mais tardar até o início de novembro. Ou seja, todas essas obras aqui que a gente está falando, né, elas serão entregues, né, no nosso governo. Né? Lembrando que o nosso mandato tem o ano de 2026. Governadora, Macau recorrentemente tem sofrido com a falta d'água devido ao sucateamento da adutora. Se começou o serviço de adutora pendência em Macau, né? E até agora não foi concluído. Perfeito. Tem alguma coisa que a senhora possa dizer aos nossos ouvintes aí sobre isso? Tem sim. Notícia boa. Olha, a adutora Pendências Macau. A obra que consiste na construção de 2 adutoras, sendo uma delas para substituir 10 dos 20 quilômetros na adutora Pendências Macau e a outra uma subadutora que vai levar água da adutora exatamente de Pendências Macau para a localidade de Macauzinho, né, com 4,5 quilômetros de extensão. Mas o dado concreto que eu quero colocar aqui, a notícia boa é o seguinte, eu chequei isso, cobrei inclusive da CAERN, essa obra, prefeita Flávia, ela começou em 2013, e quem tirou ela do papel e retomou a obra e vai entregar é o governo da professora Fátima Bezerra. Já está em fase de testes e ela será entregue à população de Macau até dezembro. É esse o compromisso exatamente da CAERN, está aqui. Ela está em fase de teste e será entregue exatamente até dezembro. Ela vai beneficiar e muito, né, pelo que consta aqui, as comunidades rurais, não é isso? Justamente que sofrem muito. Pois é. É isso, é um investimento, para vocês terem uma ideia, esse investimento ao todo nós vamos fazer um investimento ao todo de mais de 14 milhões de reais. Eu procurei saber, inclusive, disso. A obra, quando foi que essa obra começou? 2013. Bom, chegamos no governo, retomamos, está em fase de teste, a adutora Pendências Macau e será entregue até o final de dezembro. Mais alguma coisa, governadora? Mais algum presente para Macau, né, que a senhora... Não, eu quero adiantar aqui para vocês a questão da educação, né? Adiantar aqui a questão da educação, porque as escolas de Macau, todas elas passando exatamente por reforma, inclusive com um foco agora que é climatizar exatamente as escolas, porque quando nós assumimos, né, um compromisso que eu assumi foi de deixar as escolas 100% conectadas, com Wi-Fi, com banda larga. Compromisso, portanto, cumprido. O ano de 2024 começou com as 578 escolas da rede estadual de ensino, todas elas com conectividade. Pode ir em qualquer escola da rede estadual que tem lá o Wi-Fi, né, a internet exatamente funcionando. Ao lado disso, nós estamos entregando as ferramentas tecnológicas, os Chromebooks, os notebooks. Isso é fundamental, porque a internet, quando ela é bem usada, quando ela é usada para o bem, inclusive no campo da educação, é uma ferramenta muito importante para aperfeiçoar, para aprimorar o processo pedagógico, para fazer com que a gente possa avançar no ensino e aprendizagem. Reforma das escolas. Nós estamos fazendo o maior programa de reforma, de recuperação e manutenção das escolas do Rio Grande do Norte. O maior programa.
Ao longo desses 7 anos que nós estamos aqui, nós estamos investindo nessa área, ultrapassa já 150 milhões de reais. Inclusive, Macau é prova disso, porque nós fizemos a reforma da Clara Tetel. E Clara Tetel também. Clara Tetel também. E todas as outras escolas estão passando por reforma. E ao lado disso agora, qual é o nosso desafio? Agora é deixar as escolas 100% climatizadas. Fundamental, nós temos que avançar nisso, porque com essas mudanças climáticas se tornou insuportável essa questão, tá entendendo, das escolas não ter a climatização exatamente adequada. Nós já estamos com 45% da nossa rede estadual climatizada, mas nós vamos continuar trabalhando para, se Deus quiser, chegar exatamente até 100%. Outro dado que eu queria colocar aqui é a questão exatamente da segurança. A segurança, enfim, é inegável, né? Uma coisa é olhar o Rio Grande do Norte até 2017, 2018, outra coisa é olhar o Rio Grande do Norte hoje sob a ótica da segurança. Felizmente, até 2017, 2018, o Rio Grande do Norte aparecia de forma recorrente como o estado mais violento do Brasil. Vocês viram isso? Era uma tragédia, uma tragédia. Durante esses anos, nós fomos à luta, investimos muito na segurança, né? Inclusive repondo de forma gradativa o déficit de efetivo histórico que nós tínhamos aqui na área da segurança. Polícia Civil fazia 13 anos que não tinha concurso. Oficial, 22 anos que não tinha concurso. Soldado, 10, 12, 15 anos que não tinha concurso. O povo se aposentando e, ao mesmo tempo, você não tinha concurso para ir repondo sequer as vagas de aposentados, né? O dado concreto é que, em 7 anos, 9 concursos foram realizados. A essas alturas, nós já nomeamos quase 5 mil novos agentes de segurança. A maior parte, exatamente, policiais militares. A Polícia Civil, com isso, foi importante porque, por exemplo, nós avançamos no enfrentamento à violência contra as mulheres. Inclusive, Macau ganhou uma delegacia de atendimento às mulheres vítimas de violência. Com isso, por exemplo, eu pude organizar a Patrulha Maria da Penha para cuidar de proteger as mulheres, que antes só existia em Natal uma viatura. Hoje ela está presente em 18 regiões, exatamente, do estado. Renovamos toda a frota, os equipamentos de trabalho de proteção dos agentes de segurança. Agora, o mais importante disso tudo, que eu quero dizer, é que esse trabalho tem dado resultado. Contra fatos não há argumentos. O Rio Grande do Norte hoje aparece entre os 3 estados que mais têm reduzido os indicadores de violência e criminalidade no Brasil. Claro que segurança deve ser, prefeita, sempre uma preocupação da gente. A gente deve sempre estar investindo na questão da segurança, porque é um problema muito complexo e é um problema que não se resolve só, né, com armamento e com viatura. Por quê? Porque tem a interface com o social, com a questão, né, do problema de natureza social. Mas o dado concreto que eu quero colocar aqui é que, graças a Deus, está entendendo, hoje a gente pode dizer que o Rio Grande do Norte não vive mais aquela espiral de violência, de medo, né, como vivia até 2017, 2018. O Rio Grande do Norte, a cada ano, tem reduzido os índices de criminalidade e violência. E, por fim, eu ainda quero, e vamos continuar investindo sempre, porque é fundamental a questão da segurança pública. Primeiro, para proteger a vida das pessoas, e depois é fundamental para atrair os investimentos e para fomentar o desenvolvimento. Ainda voltando à questão das estradas, eu queria dizer aqui a vocês que no primeiro mandato nós fizemos Diogo Lopes e ali com a praia de Barreiras, né? Precisamos também da de Soledade. Pois é. Fizemos esse trecho no primeiro mandato. Nós fizemos uma estrada aqui também muito importante para vocês, que foi a BR-304 ligando a Guamaré. Uma estrada fundamental aqui para essa região. Fundamental. Nós estamos fazendo exatamente a questão, fizemos também de Panguaçu, Alto do Rodrigues. E agora, nessa segunda etapa,
né? Tá entrando também vários outros trechos aqui que se conectam com Macau, com a região, prefeita, como, por exemplo, Carnaubás Açu, Carnaubás Porto do Mangue, que se conecta exatamente aqui com toda essa região. A Estrada do Óleo já está sendo feita, não é promessa, e foi a governadora que conseguiu, junto ao governo do presidente Lula, junto exatamente ao DENIT, esse prefeito Flávio, a Estrada do Óleo já está sendo feita. São 35 quilômetros que estão sendo recuperados pelo DENIT. Isso foi uma reivindicação que eu fiz ao presidente Lula, porque quando, do desabamento daquela ponte ali, na 304, ali em Lages, nós, do governo do estado, disponibilizamos vários trechos de rodovias estaduais para serem utilizados pelo DENIT. E, passado isso, eu fui pedir a eles que uma forma deles nos ajudarem era recuperar exatamente esses trechos. E eles estão recuperando ao todo, serão mais de 130 quilômetros que estão sendo recuperados. E o trecho de maior alcance é exatamente esse da Estrada do Óleo. Então, já está em curso. Mas ainda tem outra notícia muito boa, que é a federalização exatamente da 104. E vai beneficiar e muito Macau e muito aqui a região. Foi outra luta nossa que eu liderei junto lá aos governadores do Nordeste. Nós conseguimos incluir no PAC, portanto, ela já está no PAC, e com a federalização da 104, sabe quantos quilômetros o governo federal vai implantar? Quando eu falo implantar, é construir, né? Implantar significa estrada nova. Com a federalização da 104, o governo federal vai construir mais de 170 quilômetros de trechos rodoviários no Rio Grande do Norte, e que vão ficar sob a responsabilidade deles. Começa, prefeita, por Macau, vai até a divisa com a Paraíba, no agreste exatamente do estado. Olha a BR-104, por onde é que ela passa. Macau, Pendências, Afonso Bezerra, Pedro Avilino, 304, Angicos, Lagos, Serra Corá, 226, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, até ligando exatamente com Nova Floresta, que é a divisa com a Paraíba. Isso aqui é um investimento muito importante, porque significa cada vez mais a gente estar conectando primeiro as nossas regiões, e ao mesmo tempo você está conectando um estado com o outro. Somado à duplicação da BR-304, que está a caminho. É a maior obra do PAC, do governo federal aqui no Rio Grande do Norte, é exatamente a duplicação da BR-304, junto com a integração das águas do São Francisco, que está em fase de conclusão. A duplicação, o edital já sendo lançado, mas o mais importante é dizer que a duplicação da BR-304, que começa de Mossoró para Açu, e outro trecho saindo da Tabajara até Riachuelo, vai ter início agora até o final de dezembro. Aquilo é uma coisa extraordinária, está entendendo? Para todo o Rio Grande do Norte. Pelo quanto aquilo vai potencializar do ponto de vista de promover o desenvolvimento. E a água do São Francisco, que em 2022, na verdade, a água não chegou com a sustentabilidade e a segurança hídrica que era para chegar. Agora não, agora chegou para valer. Com segurança hídrica, com sustentabilidade, está entendendo, contínua, de forma permanente. Nós entregamos a parte lá exatamente de Jardim de Siridó, e agora vamos cuidar exatamente da parte da região oeste, que é o ramal Apodi-Mossoró, que já está com 80% em construção e será entregue, se Deus quiser, o mais tardar, até o final do primeiro semestre do ano que vem. É muito importante, prefeita Flávia, falar do São Francisco. Muito importante, meus amigos e minhas amigas, porque quem vive nesse Nordeste sofrido, quem como eu, sabe o que é a seca, porque eu já vi ela de perto, eu sei o sofrimento que a seca traz, é uma dádiva, a gente agradecer primeiro a Deus e reconhecer, né, o papel determinante que o presidente Lula teve de iniciar essa obra do São Francisco e de concluir, porque esse Nordeste está sempre sujeito
Passa um período chovendo bem, passa outro período, está entendendo que a chuva não vem. E as águas do São Francisco, o prefeito Flávio, é exatamente para isso. Eu estou aqui anunciando para vocês que a adutora Pendências Macau vai ser entregue até dezembro. Agora não basta só ter a adutora. E se lá adiante a chuva falhar? Tem a água do São Francisco. Tem a água exatamente do São Francisco. Mas é isso. Agora me permita ainda aqui parabenizar a prefeita. Eu sei que não tem sido fácil, de repente, chegar... Diga, Flávio. Me permita uma pequena referência, diante do contexto narrado pela governadora sobre a importância das estradas do Rio Grande do Norte. É muito louvável para a gente, né, escutar que a senhora narrou tudo isso aí. Mas eu acho que dentro do contexto que nós escutamos, ficou bem claro. Deixa eu explicar para a senhora. Houve um projeto, antes da senhora, de integração de Macau com todo o polo Costa Branca, que é a ponte do Rio dos Cavalos. E essa ponte foi praticamente iniciada e não foi concluída. Né? Houve vandalismo, né, desviado peças e não foi concluída essa ponte. Mas isso é uma questão mais para frente. Vai para frente. Então, essa frustração já começa por essa falta de integração. Nós estamos diante de toda essa narrativa que a senhora, né, construiu e nos informou, e que nos alegram, né, da importância, da relevância que ela causa. Mas nós temos, a senhora falou de muitos quilômetros, vários quilômetros. Eu só chamo a atenção para a sensibilidade da senhora e da sua equipe. O trecho hoje que nós temos aqui hoje a expansão de Macau é a Ilha de Santana. Nós temos a ponte, né, e depois Macau cresceu muito. Hoje é uma comunidade de quase 7 mil pessoas. E o trecho só 2,5 km. Eu não ficou bem claro para a gente, para mim, me perdoe, né? Como a senhora pode, diante desses 2,5 km de Ilha de Santana, nos ajudar? Né? A senhora já narrou a questão da estrada de Camapum, que é a região turística nossa, muito importante, dentro do nosso potencial turístico. Eu acho que se a senhora nos atendesse com esses 2,5 km, apenas da estrada que liga a ponte até a Ilha de Santana, para que o que acontecesse, viesse a acontecer, seria o primeiro passo para essa integração. Né? Depois o futuro governador, depois a senhora, né, pensasse de uma forma mais sensível à causa do desenvolvimento de Macau. Macau é uma cidade muito isolada. Né? E essa questão da BR nos traz muita esperança de desenvolvimento. E a senhora pensasse assim, diante dessa pequena demanda de nível de rede, que é 2,5 km de estrada, pensasse em Ilha de Santana, sabe? Mas deixa eu... uma comunidade que clama muito por isso, que espera que o governo, né, veja com simpatia, veja com necessidade, entendeu? É muito pequeno o trecho para a gente, né, a gente ficar assim, diante de uma frustração que já tivemos no passado. A senhora não tem culpa disso. É um pedido que nós fazemos em nome de todos. Não, com certeza. Temos aqui o vereador da Ilha de Santana. Mas veja, viu, Flávio? Mas veja, acho que já fizeram de todos os demais vereadores. Mas o que vocês me pediram, e desde o início eu deixei claro para vocês, deixei claro que o meu compromisso com Camapum está aqui, vai ser um investimento em torno de 12 milhões de reais, processo licitatório já está em curso, eu não estou falando que vou fazer, não. É evidente, vocês são gestores, sabem que tem que obedecer todo o processo licitatório, já está no seu desfecho, né? Já está no seu desfecho, etc e tal, nós vamos dar ordem de serviço agora, exatamente até o final do ano. A ponte da Ilha de Santana, aquilo que a gente colocou, os estudos técnicos estão em fase de conclusão, são cerca exatamente de 3 quilômetros, né, orçado em torno de 3 a 4 milhões de reais. Então quer dizer que dentro da ponte vai ter a estrada. Exatamente. Você entendeu ao certo? Eu também. Você entendeu ao certo? Como seria esse momento? Eu sei. Não, com certeza, próprio. É a recuperação da ponte com acesso. Com acesso. Ficou claro para a gente, ficou muito assim. É a recuperação da ponte com os acessos. A população hoje de Macau está acompanhando a sua visita, né? Eu sei. Com esse clamor dessa estrada, né, da ponte que liga até Ilha de Santana, entendeu? Mas vamos... O esclarecimento, para a gente que fique mais claro
sobre esse pleito, sabe? É só Diga, isso. Chico. Não, vamos terminar a entrevista. A senhora desejando felicidades a Macau. Não, desejando felicidade a Macau. Eu quero parabenizar aquilo que eu estou dizendo. Parabenizar a prefeita, toda a sua equipe, né? Eu sei que não tem sido fácil, né? Mas a gente sabe, está entendendo, da dedicação, do compromisso que ela tem com a cidade. Reitero aqui que o governo do Estado tem estado exatamente, né, ali de portas abertas. É nosso papel, nosso dever. Já disse a ela que não medirei esforços para ajudar em tudo aquilo exatamente que for possível, né, em prol exatamente do bem-estar da cidadania e do desenvolvimento da cidade. E deixar meu abraço aqui, não só de esperança, mas de confiança renovada em dias cada vez melhores, tá entendendo, para a cidade de Macau. Eu sei que Macau vai receber com muito carinho esse anúncio que eu estou fazendo hoje aqui de Camapum e da Ilha de Santana. Assim como esse anúncio que eu trouxe, que é muito importante, que é a federalização da 104, a implantação exatamente desses trechos que compõem a 104. Flávio sabe o que é que isso significa do ponto de vista de conexão rodoviária exatamente aqui para Macau. Mas o destaque aqui, vamos colocar, e eu sei que era essa a expectativa, era a estrada lá para Macau, Praia de Camapum e a Ilha de Santana. Que se Deus quiser, meu mandato vai até dezembro de 2026. E nós vamos entregar. Agora.